E aí, pessoal, estamos aqui de volta, né? Já falamos sobre o diagrama em bloco, troubleshoot, na aula anterior, e agora vamos continuar com a terceira parte, né? Vamos falar sobre o esquema elétrico. Pessoal, o esquema elétrico, na verdade, ele é a imagem representativa da placa através das suas ligações. O diagrama em bloco ele nos mostra, o diagrama da placa, ele nos mostra a informação, o desenho da placa em si como um todo, onde ali está representado todos os componentes. Já no troubleshoot, eles nos dá informações por setores, onde nós venhamos testar cada setor da placa. Cada setor vai nos dar informações necessárias para que a gente venha analisar aquele setor. E ali nós vamos encontrar o setor do display, o setor de carga, né, vários setores. Essa é a finalidade do troubleshoot. E nós vamos falar agora sobre o esquema elétrico, que é, como eu acabei de falar, nos dá as informações como os componentes estão interligados entre si, certo? Deixa eu achar aqui um esquema elétrico. Eu vou fazer essa aula com uma placa do Motorola. Certo? Então, diagrama da placa, primeira parte, segunda parte, troubleshoot, o fluxograma e agora o esquema elétrico. Então, o esquema elétrico ele nos dá a informação de como os componentes estão interligados, né? Em série, em paralelo, na qual eu demonstrei em algumas aulas aqui como é que nós verificamos essas ligações através do multímetro, mas eu quero mostrar para vocês aqui através do documento, né? Para que nós venhamos entender realmente como os componentes estão posicionados. O esquema elétrico são esses tracinhos aqui, essas informações, como mostra como os componentes estão interligados. Eu fiz até essa demonstração aqui por exemplo, no botão Power do G350, né? Aqui, ó, o botão Power. No caso aqui, pessoal, nunca esquecer, quando estamos trabalhando com a placa sem tensão, para apenas analisar o circuito analisar o circuito da placa para saber como os componentes são interligados. Eu utilizo a escala de continuidade, certo? Se tiver tensão na placa, usarei a escala de tensão contínua. Nós podemos ver que essa placa nos dá uma informação. Essa imagem aqui é o esquema elétrico, certo? Ela nos dá uma informação que o pino 1, certo? 2, ele é o positivo. Certo? Aí vamos fazer 3, 4, né? Tudo terra. 5. Aí do outro lado 6 e 7. Certo? Então todos esses pinos que vocês foram fazer a interpretação, o 1, 3, 4, 5, 6 e 7 é terra. O 2, né? Que ele sai aqui, ele é o positivo. Certo? Ele segue lá para através dessa informação aqui, dessa seta, on SW, né, switch, ligar, on SW, ele vai para outro setor, essa seta significa que ele vai para outro caminho, certo? O esquema da Samsung é um pouco mais incompleto, ele não nos dá informação tão detalhada, mas também ele nos mostra que o pino 2 vai para o capacitor 2, 3, 5. Digamos que aqui na placa o pino 2, ele rompeu, quebrou a trilha, né? E você aperta o power, o celular não liga, não apresenta nenhum consumo, né? Não apresenta nenhum consumo na fonte. Nós sabemos que quando nós apertamos o power, o celular tem que ligar, tem que haver um consumo, né, na ligação. Então, digamos que o pino 1 ele rompa a trilha. Então, nós temos que saber para onde vai esse pino 1 e é através do esquema elétrico que nos dá essa informação. Então, no caso aqui, o pino 1 é terra, né? Então, eu posso jampear ele se ele partir para qualquer local do terra, mas o pino 2 ele não é terra. Então ele vai para o capacitor 235. Então nós temos que localizar esse capacitor na placa. Capacitor 235. Eu posso tentar localizar ele aqui através da pesquisa.
capacitor 2, 3, 5. Ó, não achou, certo? Porque provavelmente ele está através de uma imagem, ele só vai procurar se for através de textos. Vamos ver se a gente localiza ele por aqui, ó, através dessa... Olha onde está o bichinho aqui, ó. Capacitor 235, ó. É para... Tá aqui o botão Power, né? Então é para ele estar bem Ó, 1, 2, 3. Esses verdinhos aqui, pessoal, vocês podem ver que ele está verde ali na imagem do diagrama da placa. E aqui na placa não tem eles, ó. Você vê que as ilhas, os pads estão vazios, não tem componente. Então eu já associo que esses componentes verdes nessa placa, nesse documento, nós não vamos encontrar ele nessa placa, certo? É porque realmente não é para ter, não é que ele esteja quebrado ou faltando, não. Por algum motivo, por algum impacto. É que realmente não foi colocado no fabricante, certo? O pino 2, se nós formos analisar aqui, ó, ele vai para o capacitor 235. No caso, para o lado positivo, né? Porque está aqui o símbolo do negativo, terra. Então, eu posso analisar que esse lado aqui, o de cima, é o lado terra. Então, o de baixo, que é o positivo, é o que vai para a peça, né? Aqui, ó, deixa eu confirmar aqui novamente. Desculpa, é o terceiro, certo? Terceiro, esse daqui, ó. 306, 303, 235. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então vou botar vou colocar aqui do lado positivo, né? Então realmente, de acordo com o esquema elétrico, ele vai para o pino 2 do power. Então se por acaso, né, você aperta o power, ele não apresenta consumo, você faz esse teste. No caso aqui o power está ok. Se eu fizer o teste aqui no botão, né, ó, power ok. E depois vou para a análise do circuito através do esquema elétrico. Então o pino 2 ele vai para o capacitor. Então eu puxo, né, vou puxar um jumper daqui para cá. Se essa trilha estiver rompida, eu posso trocar quantos power for e o aparelho não vai ligar. Então essas informações é justamente importante, pessoal, por causa disso, porque às vezes o defeito ele não está simplesmente relacionado à troca do botão, à troca no periférico. Pode ter rompido uma trilha, pode ter vindo uma assistência que o técnico não era tão qualificado, não tinha ferramentas adequadas e acaba destruindo aqui a trilha e nós temos que fazer a recuperação. Então a gente tem que saber como é que esses pontos estão interligados. E essas informações nós conseguimos através do esquema elétrico, certo? Pessoal, eu falo aqui muito de botão power, circuito de carga, que são os defeitos que dão mais na placa de um celular, né? Aperta o power, desliga, liga, aperta, então tem um desgaste muito grande. Da mesma forma, é o conector de carga. Como a gente fez a análise no troubleshoot, ele pede 5 volts no conector. Vamos localizar aqui o conector. Tá aqui o diagrama da placa. Troubleshoot. E mais embaixo o esquema elétrico. Tá aqui o IFC 600. Nós temos que ficar atento a essas referências, viu, pessoal? IFC 600. IFC 600 é o conector de carga. Podemos ver que no esquema elétrico eles nos dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 7, 8. 7 pinos terra, pinos negativo, certo? Pessoal, quando não tem essa bolinha aqui, ó, cruzando entre as duas linhas, é porque ela não faz parte, elas não estão juntas, certo? Só estão juntas quando tem esse quadradinho, que significa que ela cruza uma com a outra. Quando não tem aqui, ó,
É porque realmente passa direto. Aqui, essa da horizontal passa direto. Tanto essa primeira, segunda, terceira da horizontal não cruza com essa vertical. Mas no caso, essa que tem o quadradinho cruza. Então, vamos aqui, pino terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas na minha imagem aqui no conector, eu só tenho aqui, eu só posso identificar 2 pino terra, certo? Mas também nós devemos considerar, pessoal, a carcaça do conector. Ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Ó. Tudo no terra, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho 5, 6. Cadê o 7 e o 8? Do outro lado, ó. 7, 8. Ó. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ok? Então, todos esses pinos são terra. Mas o pino que faz o carregamento, como eu havia dito, é o pino mais grosso. Então, o pino 1, que no caso é o pino, aqui ó, o pino 1, que é o pino positivo, 1, 2, 3. Então eu tenho aqui ó, o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terra. Então o pino 1, se eu seguir ele aqui, ó, ele vai para a bobina L607. Então, se esse pino 1 romper, né, por algum motivo, a trilha partir, eu faço o jump dele por L607, certo? O pino 1, pessoal, 1 e 5, né, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, o pino 1 e 5 é que faz o carregamento. Os 3 do meio é que faz a transferência de dados, certo? Nós podemos observar que o pino 1 vai para o L607, então eu posso jumpear ele. Até eu mostrei na aula anterior que ele ficava um pouco mais abaixo das informações aqui, ó. L607, certo? Que é esse setorzinho aqui da placa. Bobina, capacitor, resistor, diodo. Então eu jampeio ele do lado. No caso da bobina, como ela é em série positiva, eu posso jampear de qualquer lado. No caso do capacitor e do resistor, eu tenho que jampear do lado positivo. Ó, o pino 2, ele vai para o R636, o pino 3 vai para o R637 e o pino 4 vai para o R638. Se vocês quiserem jampear, por acaso pega algum conector e o conector de dados está danificado e o cliente quer recuperar os dados, né? Só vai funcionar se essas trilhas estiverem conectadas. Vamos localizar aqui esse R636. Isso no caso no diagrama da placa. R636. R636, ó. R637. E se eu não me engano, falou do R638. Vamos procurar aqui o melhor posicionamento aqui no microscópio. Pino 1. Vai para o capacitor, para a bobina. Ok, né? Trilha ok. Não menciona lá o capacitor, mas observamos na mesma trilha. Aí o pino 2 vai para o R636. Se eu não me engano, é um desses. R636, aqui, ó. R636. Pino 2. R637. Pino 3, né, no caso. Certo, ó? Então eu posso jampear para cá, certo, pessoal? E o R638, que é o quarto pino. 1, 2, 3, 4. Quarto pino. Ó, não mostra. Então a gente vai ter que procurar ele lá na placa, viu? Lá no diagrama aqui. Para ver para onde é que esse pino 4 vai. Lá em cima, ó. Para cá, R638, ó.
diodo e tem ele aqui, certo? Não vai, eu acho que, deixa eu ver, tá aqui, ó, pino 4. Pino 4. R638, ó. Certo? Então, se não jampear os dados, ele não vai funcionar. Sempre os dados estão relacionados a esses 3 pinos do meio. Pessoal, então essa é a função do esquema elétrico, viu? Ele nos mostra essas informações, como é que as trilhas estão interligadas, né? Os componentes estão interligados. Para a gente finalizar aqui, vou fazer um exemplo aqui na placa do Motorola. Tá aqui o conectorzinho do Motorola, vou tirar esse adesivozinho aqui. Vamos mudar aqui, tal, layout da placa. Ó, visualmente, ó, negativo no massa, trilha positiva, ó. Trilha positiva, certo? Vamos localizar lá no esquema elétrico o conector de carga, né? Então a gente vai pesquisar aqui, ó, CON1001, já apareceu aqui, já mostrou a imagem do esquema elétrico. Agora, do Motorola ele é diferente, esse documento ele tem o layout aqui, ou diagrama da placa, e eu tenho outra página com o esquema elétrico. Conector, USB, pino 5 é o terra, posso utilizar aqui a própria blindagem do conector, terra. Então o oposto aqui, o pino 1 é o positivo, ó. Cuidado pessoal, na inclinação, para não bater o ferro, viu? O multímetro. Ó. Certo? O pino 1 ele sai por uma primeira peça aqui, ó, ESD1001. Provavelmente seja essa peça aqui. Então já vou lá para o layout da placa, ó. Aqui, ó, ESD1001. Tá aqui ela. Certo? Se a gente seguir ela vai para o capacitor 1001. A gente seguir, ó, passou pelo esse diodo. Agora vamos para o capacitor 1001. Não estou vendo o capacitor 1001. Provavelmente ele deve estar no lado oposto da placa. Vamos ver aqui. Capacitor 1001 aqui, ó. Vamos virar a placa aqui. Ó, capacitor 1001. Se a gente for fazer essa análise aqui, essa é a linha dos 5 volts, certo? O pino 1. Então, se a gente medir, vai dar 5 volts. Como é uma linha contínua, vai dar 5 volts no SD1001, vai dar 5 volts no capacitor 1001, né? Vamos conferir. Tensão contínua, 5 volts, ó, no capacitor 1001. 5 volts. Aí, em sequência, eu tenho um resistor 1001. Com certeza é esse daqui, ó. Que tá vizinho, né, ó. Posso observar aqui 2 positivos. Ó, 2 positivos e embaixo 2 negativos, no capacitor e no resistor. Então aqui 2 componentes de resistência alta, né? Componente de resistência alta, se eu testar ele na peça, ele não vai bipar, certo? Logicamente na tensão de continuidade. Se eu seguir aqui a trilha, pessoal, ó, eu já estou vendo aqui opções de jampeamento, viu? Se o pino positivo estiver rompido, eu posso jampear ele aqui para o diodo, posso jampear ele para o capacitor, e posso jampear em todas essas peças aqui, ó, o TP1004, que significa test point, capacitor 1004, resistor 1006, até chegar no CI de carga. Certo? Então, o esquema elétrico nos mostra essa possibilidade de entender como é que os componentes estão ligados entre si, certo? Eles nos mostram bem. Fazer uma análise bem simples aqui, pessoal, de um setorzinho aqui, para a gente identificar circuito em série, circuito em paralelo. No próprio setor aqui de carga, vamos localizar aqui ele. Tá aqui essa peça aqui, ó. Certo? Vamos aqui no layout da placa. O CI1001, né? Aqui o X1101. Aí eu tenho aqui a bobina. Capacitor bobina. Certo? Se eu for analisar juntamente o esquema elétrico com o diagrama da placa, eu posso ver
como é que os componentes estão ligados. Ó. O esquema elétrico ele me dá essa possibilidade também. Aqui, ó, 2 componentes em paralelo, ó, 2 positivo e 2 negativo. O capacitor C1012 e C1013. Vou localizar aqui. Tá aqui, ó, C1012 e C1013. São esses dois aqui, ó. 1012 e 1013. Então tem 2 positivo e 2 negativo, né? Vamos ver se tem alguma bobina, aqui uma bobina, capacitor. Só o esquema elétrico é muito bom, viu? Se vocês não tiverem dificuldade de entender essa aula, revejam novamente. É uma aula muito útil, onde o esquema elétrico nos dá a possibilidade de entender como os componentes estão interligados, certo? Para poder, nós fazemos a reconstrução das trilhas, né, de maneira correta. Não você ligar uma trilha onde não deve ser ligada e acabar gerando um curto na placa. Mas isso relacionado aos principais defeitos de onde rompe mais trilha. Conector de carga, é um conector de power, é um dock de antena, conector switch de antena. Pessoal, então chegamos aqui no final da nossa aula, encerrando essa terceira parte que é sobre esquema elétrico, ok? Pessoal, obrigado a todos aí. Como eu falei, revejam a aula sempre que necessário, até que essas informações fiquem realmente na mente de vocês, ok? Um abraço a todos, até logo.